E aí, pessoal, então, boa noite, né? Estamos começando aí mais uma sessão aí para a gente bater um papo sobre manufatura aditiva. E aí foi uma feliz coincidência, né? Porque ontem o professor Daniel deu uma aula sensacional lá para os meus alunos lá do mestrado do IME, né? E aí já deu para a gente ter aí um avant premier, né? Das infinitas possibilidades desse campo de conhecimento, né? Dessa linha de pesquisa. Pô, e aí eu penso o seguinte, né, cara? Quando a gente junta várias ideias boas, né? A gente junta várias ideias boas e várias pessoas querendo trabalhar, pô, o negócio fica fora de controle, cara, né? Sai coisas realmente muito boas, né? Porque não adianta a gente ficar isolado, né? Eu ficar estudando PO, o Daniel ficar estudando lá manufatura aditiva, a Paula ficar estudando TRIZ, né? Não adianta cada um, né? A ideia é justamente a gente misturar, né? Fazer essa amálgama, né? Misturar tudo e aí começam a sair ideias assim mirabolantes, que é justamente o que está acontecendo, né? Então aí hoje o Danilo, que é orientando aí do professor Daniel, lá da Universidade Federal de Campina Grande. Já agradeço aí de antemão o professor Daniel, que está aí conosco, né? Está sempre enriquecendo as nossas discussões. E eu agradecer também ao Danilo, que é orientando do professor Miguel, do professor Daniel, orientando do professor Daniel, e vai fazer uma apresentação aí para a gente sobre manufatura aditiva, né? Hoje eu não tenho dúvida nenhuma de que o professor Daniel, bem como o grupo de pesquisa dele, do qual o Danilo faz parte, é um dos grupos aí mais atuantes no Brasil nessa área de manufatura aditiva, né? Olha aqui quem veio lhe ver, Marcos. Olha o Ian. Rapaz, não parece muito contigo, rapaz. Quem é mais todo vai ser o próximo comandante da Marinha também. Olha. Chegou aí Parece pro muito comandante aí, contigo ó. ele, cara. Parece contigo pra caramba. Deixa eu perturbar a live de Danilo aí. Pode continuar, comandante. Ô, Ian. Bem, então, o grupo aí do professor Daniel, com certeza é um dos grupos aí mais atuantes do Brasil nessa área de manufatura aditiva. Então, é uma oportunidade única para a gente aprender sobre o assunto, né? E não é toda faculdade, não é toda universidade que dispõe desse conhecimento, né? Então, acho que é uma oportunidade interessante para a gente discutir, para a gente trocar ideias, né? Tentar aplicar nossos métodos aí dentro da manufatura aditiva e tocar o nosso barco, tá? Então, mais uma vez, Danilo, obrigado pela sua disponibilidade e vamos lá, vamos nessa. Simbora. Vou botar aqui para tu compartilhar. Vai lá. Todo mundo vendo aí? Aham. Opa, clicar no lugar errado. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, não deixa passar, não. Pergunta logo, que a ideia é justamente a gente ir conversando. Não deixa passar, não. Isso aí. Bom, pessoal, boa noite. Como o comandante Marcos já me apresentou, me chamo Danilo. Acho que todos que estão hoje na sala me conhecem já. E nós eu faço parte do grupo de pesquisa Daniel, dos laboratórios de gestão de operação, segurança do trabalho e do laboratório de automação do professor Rômulo, todos da UFCG.
aqui na Paraíba. E a convite do comandante Marcos, hoje eu vim apresentar um pouco sobre manufatura aditiva para vocês e o que está acontecendo. Bom, primeiro conceito básico de manufatura aditiva, né? É popularmente conhecido como impressão 3D, e é basicamente a confecção de objetos de geometria complexa em modelos de 3 dimensões. Né? E o termo aditiva é justamente porque você adiciona material ao seu processo, né? Camadas de material ao seu processo. Ou retirada de material também pode acontecer em determinados momentos. E ao contrário do que se pensa, esse tipo de tecnologia já existe desde a década de 1980. A partir de construção de maquetes topográficas. Os profissionais de topografia começaram a perceber que se eles fossem empilhando um certo tipo de material e esculpindo, eles teriam um modelo em 3 dimensões. Não como é feito hoje, né? Através de uma extrusora ou então de uma máquina que vai esculpindo material, mas de uma forma mais artesanal. As principais técnicas de impressão são essas 4, né? Que é sintetização seletiva a laser, que é mais utilizada em aparelhos ortopédicos e aplicações aeroespaciais. Aí, fabricação de prótese, de aparelhos, de moldes de aparelhos de ortodontia, né? Em seguida vem a estereoligrafia aparelhada, que são peças que demandam de muitos detalhes, né? Pequenos detalhes e uma acurácia muito grande. A SLM, que é o derretimento seletivo a laser, que é mais utilizada para objetos em metal, e é mais resistente, mais duradouro. E a FDM, que é a modelagem de deposição fundida, que é a mais utilizada e a mais conhecida, né? Que é a que a gente utiliza no nosso laboratório. São peças produzidas por meio de processamento e aquecimento de filamento e tem aplicação em diversos setores. Aqui um pouco das áreas de atuação, certo? Construção civil, área de saúde, na área automotiva, na área aeroespacial e na de confecção de material bélico. Na saúde nós temos a manufatura aditiva, já é uma realidade, né? São próteses de diversos tipos, já são confeccionadas através de prototipagem em 3 dimensões, como reconstrução de faces, mandíbulas e crânio, já são possíveis através da utilização da tecnologia. Em destaque nos últimos meses, nós fizemos, não só nós, mas outros laboratórios também confeccionaram alguns EPIs que foram as face shields em combate ao Covid-19. Aqui na nossa região, nós conseguimos distribuir cerca de 500 a 600 máscaras de proteção dos profissionais de saúde. 650, isso aí. 150 em mais ou menos aí 15 municípios. Naturalmente, a predominância foi aqui na Paraíba, mas a gente mandou também para Pernambuco e para o Rio Grande do Norte. Agora, se a gente for falar em número de instituições atingidas, a gente perdeu a conta de quantas instituições foram atingidas, e se a gente for pensar que a cada pessoa contaminada tem um risco de contaminar 5, né? Então, a quantidade de gente que a gente aí salvou nessas 650 máscaras, né, nos face shields que a gente distribuiu aí, é bastante coisa. E aí é um detalhe que é importante também de ser dito, que foi um projeto ourselves, né, um projeto custeado por nós outros. Então,
Depois de um tempo, a gente fez uma campanha, pessoas físicas começaram a doar, não teve nada de universidade, recurso da universidade nenhum. Como o Marcos sabe como é que funciona, eu comprei uma impressora com o meu próprio dinheiro. Depois, muito tempo depois, a prefeitura da nossa cidade, lá de onde o campus fica, fez uma proposta que precisava de 150 face shields. Perguntou se eu fazia, eu disse, faço. Mas eu preciso de 3 impressoras. Ah, mas a gente não pode, não sei o que. Eu disse, então eu também não posso fazer. E aí eles doaram para o laboratório 3 novas impressoras e a gente conseguiu fazer uma, como a gente popularmente chama, uma fazendinha. A gente tem hoje uma fazendinha lá. A gente tem, contando a minha e a do professor Romo, a gente tem 6 impressoras 3D. Então a gente tem hoje uma fazendinha bem considerável, né, para brincar de manufatura aditiva lá. Pode seguir, Danilo. Obrigado, professor, pela consideração. E também a produção de alguns componentes para os respiradores, ventiladores pulmonares, né? E a fim de baratear o custo da produção. Isso também foi bem relevante, está sendo bem relevante. Vocês estão vendo aí uma imagem de uma criança com uma prótese, né? Essa prótese foi toda impressa em impressora 3D e com mais ou menos os moldes do braço do Homem de Ferro, né? Bem bacana isso aí. Nós temos aí a recomposição de um crânio, a caixa craniana, de uma pessoa que possivelmente se acidentou e perdeu essa face do crânio. E aí nós temos, né, o professor Daniel, o professor Romulo, em parceria, o Ministério Público também apoiou o nosso projeto e nós recebemos esse destaque aí. Aí são os conectores dos respiradores, também todos impressos em impressora 3D, convencionais como essas que nós temos aqui, pelo processo de FDM. E próteses dentárias e, inclusive, na ortopedia, na odontologia, também é feita reconstrução de maxilo, certo? O maxilar, quando, por exemplo, principalmente em acidentes automobilísticos, principalmente envolvendo motos, o acidentado ele sofre muitas lesões no maxilar. E como o professor Daniel já citou ontem, o laboratório do professor Misael aqui na UEPB, ele faz essa reconstituição. Eles, um tomógrafo, eles escaneiam toda a face e dentro de poucas horas eles projetam a reconstituição daquela área danificada. Isso impacta diretamente na qualidade de vida do acidentado e nos custos cirúrgicos, né? Vamos lá, isso é polêmico, né? Indústria bélica e aeronáutica. Mais recentemente, a indústria bélica do Reino Unido apresentou um drone inteiramente feito a partir da impressão 3D, montado em um navio da Marinha Real Britânica, e esse drone alçou o voo para um teste e foi bem sucedido. A aeronave de apenas 3 kg voou sozinha até ser conduzida por um operador remoto. Então você vê a capacidade que já está em as impressoras em 3 dimensões. Produção de um armamento bélico de alto impacto. Um drone carregando aí o que eles bem entender, pode atingir o seu alvo em longas distâncias, né? E a capacidade de produção do mesmo a bordo, o que facilita muito o processo produtivo. E nas instalações da indústria aeronáutica Airbus, Alemanha, as impressoras são utilizadas para produzir peças em metal para todos os modelos de avião. Isso também é uma vantagem muito grande, por quê? Porque a partir daí, você começa a reduzir o tempo de produção
de, de peças da aeronave, de peças para reparo da aeronave. Você consegue começar a personalizar cada peça que você precisa. Às vezes uma peça que foi danificada em alguma parte da aeronave, que às vezes precisa ser trocada um conjunto inteiro. E você tem a capacidade hoje de produzir só única e exclusivamente aquela peça. Isso também impacta diretamente nos custos de produção dos aviões. E aí nós temos na construção civil. Você vê que a manufatura aditiva ela está abarcando diversos setores, né? Danilo, E, opa, só um questionamento aqui. Na apresentação do slide anterior, você mostrou essas duas figuras e isso me fez remeter ao fato também de armamento, que isso aqui parece um torpedo ou um míssil. Isso, Então, eu poderia sim, também tentar uma produção dessa forma, apesar de sim, um sim, torpedo ser lançado na água, eu preciso dele ser um pouco mais, uma tecnologia bem mais avançada, e tem que ter uma fuselagem por conta dos contatos e da parte tecnológica que tem dentro dele. Mas nessa estrutura, o que eu vi de uma impressora 3D foi algo bem, não era bem vedado. Isso pode acontecer? Pode ser feito assim ou não? pode sim. O que ocorre é que está havendo uma evolução muito grande desse tipo de impressão, porque quando você fala em impressão 3D, automaticamente as pessoas remetem a um modelo de poliuretano, né? Ou polilático ácido. Mas há a possibilidade de se imprimir isso em metal. E você não é que o torpedo inteiro ele seja impresso, mas as suas principais partes podem ser impressas, inclusive os componentes internos. Mas nesse caso aí, se você acessar esse link, eles construíram todo a estrutura do drone, que é muito semelhante a isso que eu coloquei aí, com a impressora 3D e utilizando materiais de baixo custo. Mas era um modelo de teste, né? Então, assim, há essa possibilidade sim. Quando terminar a apresentação, eu vou mostrar algumas notícias que saíram há pouco tempo a respeito desse tipo de produção. Então, valeu, obrigado. Tá? E aí você vem para a construção civil. O impacto disso daqui é imenso. É até difícil de calcular a proporção. Mas a capacidade de se produzir uma casa em menos de 24 horas a um custo baixo. Isso está sendo possível já nos Estados Unidos, entre duas empresas que estão lançando casas construídas exclusivamente com cimento injetado. Esse é o modelo da casa, né? E o interior da casa. E você pode observar a deposição do material aqui em camadas. Essa casa aqui completa foi construída em menos de 24 horas. Então, você vê que a dimensão que a manufatura aditiva está alcançando. Danilo, Opa, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você mostrou aí que essa casa ela foi feita, né, toda com manufatura aditiva, né, basicamente. A minha dúvida é o sim. seguinte, assim, eu trabalho na indústria de plástico, né, com injeção e sopro de material, né, e assim a gente sabe que a preocupação com o descarte do material é muito grande, principalmente o voltado quando a Uhum. gente olha para a parte ambiental. A gente já consegue, né, meio que fazer essa casa, por exemplo, ou outros materiais com plástico reciclado,
ou ele precisa ser virgem, né? 100% virgem. Seria interessante, né? Porque aí a gente consegue meio que reaproveitar um monte de material que está sendo destinado de forma errada para estar sendo aplicado numa construção de uma casa que, porra, é um negócio muito interessante, né? Lucas, esse seu insight é um insight bastante relevante, mas eu não encontrei nada a respeito de utilização de material descartável, principalmente plástico, para a construção de casas, certo? Mas os próprios elementos de impressão, o poliácido lático, ele é de material reciclado. Ele tem origem de material reciclado já. Então, e ele é biodegradável também, né? Exposto ao ambiente, ele vai se degradando em pouco tempo. Pô, bacana. Valeu. Obrigado. Por nada. E aí, para ilustrar mais ou menos como é que é a construção dessa casa, tem um pequeno vídeo, 1 minuto só, e ele vai mostrar como é que se faz, né? Tem som, Danilo? Tem, não tá saindo? Peraí, não tá saindo não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho que mexer aqui em alguma coisa. Peraí. Não. O Danilo ele tem que exibir o vídeo compartilhando o áudio dele para a gente ouvir o áudio do... Vai lá no microfone lá, Danilo. Lá no canto inferior esquerdo. Qual é onde? É same system? Peraí. Test speaker, live computer, audio set. Deve ser na parte, assim, select microfone, aí deve ser same system. Faz um teste aí. Que aí ele vai reconhecer o microfone e o sistema. Vamos lá. Deve ser lá em same system. E aí, saiu? Não, peraí. Deixa eu ver se sou eu que tenho que mexer. Vou sempre dar esse paranauê, né? Aqui, ó, no Share Screen, você vai ter uma opção escrita Share Complete Sound. Me lembraram de botar 0 ainda nele. É isso mesmo. Tá, Danilo. Share Complete Sound. No Share Screen, tem uma opção lá para compartilhar o som. Vai lá, Danilo. Lá em Share Screen. No verdinho. Em verdinho, lá embaixo, no canto esquerdo, tem Share Computer Sound. Aqui, achei. Agora teu som vai sair. Vai, bota aí do 0 aí. Saiu? Legal. Isso é muito maneiro. Eu tive, há uns anos atrás, eu tive uma conversa com um sócio que meu pai teve,
a respeito dessa questão das impressoras 3D. Eles estavam construindo umas casas aqui e eu tive justamente essa visão, esse pensamento. Falei, cara, eu vi alguma revista qualquer que era $3.000 a $4.000 na época a construção de uma casa com uma impressora gigante. Eu falei, cara, a gente podia trazer isso para cá que ia ajudar muita gente, sabe? Tipo, você trazendo uma tecnologia barata, você consegue... Porra, nós temos um déficit habitacional bizarro. Absurdo. O problema aqui no Brasil é que, mais uma vez, a legislação não trabalha a favor das pessoas, sabe? Você não consegue. Você não consegue. Tipo, qualquer engenheiro civil que assinar um negócio desse, ele tá enterrando o CREA dele. Tem essa questão também. E tem a questão também da extorsão de financiamento imobiliário, né? Sim. Que existe Toda no uma país. indústria, né, por trás. É complicado. Mas você vê que é um projeto que impacta muito diretamente a sociedade e que é uma coisa assim que, poxa, quantas pessoas estão sabendo que há a possibilidade de se fazer isso, né? A tecnologia é a favor do bem, né? Exatamente. Hein, Daniel, eu vi, quando mostrou o vídeo aí, eu vi algo bem parecido com isso na TV fechada, né? Como quando eu olhei, eu achei algo de outro mundo. Foi alguns meses atrás, se não me engano, eu achava algo de outro mundo, que a máquina realmente ficava do lado de fora e fazia todo esse procedimento e construía uma casa muito rápido, usando muito pouco material, de uma forma que fica bem atrativa visualmente, uma situação bem bonita. E eu achei aquilo de outro mundo, cara. A gente vê como é que tá, né? E o troço não chegou no Brasil ainda. Como vocês estavam falando aí, de toda essa situação, todo esse problema. Isso impacta diretamente no índice de desenvolvimento humano, né? Porque você vai dar uma habitação adequada para a população. Exatamente. E aí você impacta diretamente no Sistema Único de Saúde, porque você vai começar a reduzir os casos de doenças infecto-contagiosas que existem nesses locais. Então, é uma questão, né, de consciência governamental, mas enquanto isso a gente vai fazendo a nossa parte, né? Então, aí nós avançamos para a indústria automotiva. A SKA, Automação de Engenharias, é uma empresa já aqui no Brasil. E depois, se vocês tiverem curiosidade, acessem o canal deles no YouTube, que tem muita coisa sobre indústria 4.0 e tem muita coisa sobre manufatura aditiva. E o supervisor da Design Center Latam, da Fiat Chrysler, ele da fábrica de Betim, e em um evento direcionado à indústria 4.0, ele mostrou como a impressão em 3D revolucionou a fábrica da Fiat. Aí você vê o primeiro modelo, como é que era feito. Esse modelo, ele era feito à mão e vinha um bloco gigante de madeira e um projeto elaborado à mão também. E eles contratavam escultores para poder executar o projeto, porque não tinha como ele fazer o desenho e só ver como é que aquele projeto ficou no final da produção. Isso elevaria o custo demais da produção, porque se saísse com algum problema, ele ia ter todo aquele processo de retrabalho. E aí, posteriormente, aos modelos de madeira, veio os modelos de gesso. Eles tiveram outros problemas com esses modelos, que era a quantidade de pó que era gerado na hora de se lixar, né, de esculpir. Era o mesmo processo da madeira, só que feito com gesso. Acelerou um pouco. E isso eu estou falando da década de 80. Começou a se fazer isso. É bem recente, né? E logo depois vieram os modelos em 3 dimensões, que vocês podem ver aqui. Esse é o projeto do Argo. Ele foi feito completamente em 3 dimensões.
E aqui à direita, você tem todo o interior também feito em plataforma de renderização. E eles colocaram aqui, eles renderizaram e colocaram textura. Isso aqui não é o interior do carro fabricado, é um modelo em 3 dimensões. Para você ver a evolução dos projetos, como é que se deu. Me permita aí fazer duas considerações para o pessoal, para que eles entendam a linguagem técnica de quem trabalha com manufatura aditiva, Danilo. Sim. O que Danilo quer dizer, pessoal, esse primeiro modelo aí, e a gente na engenharia de produção chama de mock-up, certo? A gente chama de mock-up porque é um modelo que, em princípio, ele não é o que a gente chama de protótipo, porque o protótipo já é o produto que vai entrar na fase de ramp-up, que é aquela fase de primeira série, né, de produção, né, que vai ser rodado. Então, o mock-up ele vai ser o modelo produzido com material alternativo, justamente para que você veja os primeiros problemas, né, que possivelmente aquele modelo pensado terá, mas que ele é justamente feito por um material alternativo para que seja barateado. Então, os mock-ups, eles podem ser de madeira, eles podem ser de gesso, eles podem ser de barro, eles podem ser, seja lá do que for, de lama, de areia, depende de papelão, né? Enfim. A época não se pensava em CAD. Então, a partir do advento de CAD, manufatura aditiva, década de 80, apareceu o que vocês estão lendo aí, que eu mandei no chat, o que se chama de Complexity for Free, né, que é justamente essa possibilidade de você fazer todos os tipos de projeto a partir do CAD, que é o que aconteceu com o Argo. Então, no Argo, você tem todas as possibilidades de fazer todos os tipos de projetos. Aliás, essa tecnologia é uma tecnologia vindoura, né? Eu sempre digo, você quer saber o que é tecnologia? Todo começo de temporada assista às inovações da Fórmula 1. Isso é obrigatório para todo engenheiro. A exemplo disso, as Mercedes, elas estão com um sistema chamado DAS, que remete às Williams de 1992, a época. Nigel Mansell lutava com a Ayrton Senna, né? Naquela época eles tinham o sistema famoso, o sistema de suspensão ativa, né? Eles passavam pelos bumps, a suspensão lia todas as irregularidades que existiam nas pistas, de modo que era como se o carro estivesse sempre andando em linha reta. A Mercedes conseguiu fazer isso, entre aspas, se aproveitando de um furo do regulamento que dizia que a única maneira de você poder mexer na suspensão do carro era através do volante. E aí o volante agora de Hamilton e do Bottas vai para frente e para trás, né? Para frente e para trás. E eles conseguem fazer com que a suspensão fique mais dura ou mais mole, o que aumenta ou abaixa o pneu, o que aumenta ou abaixa a temperatura do carro na reta, dos pneus, o que te traz mais voltas, o que te traz mais produtividade. E por que eu estou falando isso? Porque isso tudo começou com o quê? Simulação. Isso tudo começou com o quê? Complexity for Free. Isso tudo começou com o quê? CAD, túnel de vento. Olha só como as coisas elas são interligadas. E a segunda coisa que vocês estão vendo ali embaixo, Toolless Manufacturing. A manufatura aditiva ela é extremamente rica porque ela faz com que a gente economize uma porrada de dinheiro. Ninguém vai construir para depois derrubar. Ninguém bota um aparelho e faz, porra, botei a parede no lugar errado. Quebra e constrói outra. Isso é totalmente contraproducente. Então, o Toolless Manufacturing é exatamente a possibilidade que a AD nos dá, né? A manufatura aditiva nos dá, de trabalhar sem a necessidade de adoção de ferramentas, pessoal. A única ferramenta que a gente tem que ter é a nossa cabeça e um computador, porque todo o resto a gente pode fazer a partir dele. As simulações, as projeções, todos os cálculos, todos os cômputos de custos, pronto. Então, nunca se esqueça disso, Complexity for Free e Toolless Manufacturing, tá certo? Pode ser. Assim, as considerações do professor Daniel. E aí nós temos, com tudo isso, uma linha de montagem simplificada, porque a partir daí você não é preciso estar construindo moldes
para que se sejam feitas as peças. Você já faz um modelo digital e a partir daí você tem geometrias otimizadas. A capacidade de você fazer uma geometria complexa é muito maior. Antigamente você via que os painéis do carro eram quadrados, uma coisa bem rústica, e ainda assim a gente achava lindo, né? Mas hoje a evolução é absurda. E com isso você consegue um inventário digital enorme, né? O que isso possibilita? Menores estoques. Você não vai ter aquela quantidade de estoques que você vê, né, hoje em dia nas fábricas, porque você vai produzir de acordo com a sua necessidade. Isso é muito importante. E aqui nós vamos diretamente para as etapas comuns do processo de manufatura aditiva, né? Primeiramente você faz uma modelagem em três dimensões, gerando um modelo geométrico em 3D. Depois a obtenção de modelo geométrico em formato específico para a manufatura aditiva, que geralmente é o padrão STL. Após a produção do seu arquivo em STL, você joga esse arquivo em um fatiador. Esse fatiador que vai definir como que sua peça vai ser impressa, as características da peça, o preenchimento, temperatura, né, velocidade de extrusão, velocidade de impressão, e tudo isso é feito com software específico. E a partir daí, você consegue ter a estruturação do seu bloco geométrico. Depois disso, a transferência do arquivo gerado na etapa anterior para o equipamento, no caso já a impressora 3D. Eu vou mostrar isso para vocês posteriormente na prática, certo? E aí, nós temos um pequeno vídeo demonstrando como é que o processo se dá. Depois que você faz... Opa! Só para eles entenderem, ó, essa visão está melhor do que a de ontem, ó, pessoal. Aqui a gente tem a cama, quando ele vai falar isso no vídeo para você, mas aqui é a cama, né, onde o material... Mostra aí, Danilo, a cama, né? Eu estava mostrando o meu, ó, sou retardado mesmo. A cama da impressora, né, onde o material ele é extrusado. Mostra o eixo do Z, Danilo, né? A impressora 3D é baseada em 3 eixos. Você pode ver o parafuso sem fim, então aí a impressora mexe para cima. O eixo do Y, onde ela vai para frente e para trás, tá? E o eixo do X, onde ela vai da esquerda para a direita. Então, foi como eu disse ontem, ela trabalha de maneira coordenada nesses 3 eixos. Essa caixinha que vocês estão vendo aí, mostra a caixinha onde está o nozzle, Danilo, onde está o bico. Então, aí dentro fica o material a ser extrusado e é aí onde superaquece o PLA, né, o filamento, e começa a derreter e a fazer o desenho que você gerou em cima da cama. Tá? Então, é o que vai aparecer aí nesse vídeo que o Danilo vai mostrar. Vocês podem observar que essa impressora, especificamente, ela está encapsulada. Por quê? Porque ela tem a capacidade de imprimir diversos materiais. E alguns materiais eles são suscetíveis a intempéries do ambiente. Temperatura, se está muito frio, se está muito quente, ventilação. Então, se o ambiente for ventilado, tem ar-condicionado, tudo isso pode interferir na construção da sua peça, certo? Ela pode ter uma retração maior, uma retração menor, a peça pode empenar. Então, tem todas essas variantes aí que são configurações que você faz justamente no fatiador. Né? E são ajustes finos que você só vai conseguir adquirir com a experiência. Por mais que você tente fazer isso seguindo um manual, um protocolo, vai dar problema. A peça vai se soltar, a peça vai empenar, o bico vai entupir. Falando assim, parece que eu estou tornando o processo um pouco complicado, mas não é. Depois que você aprende, isso para de acontecer. Então, esse vídeo ele resume um pouco como é que se dá o funcionamento da impressora, certo? Aí está fazendo
certo? E depois a cabeça. Por que ele fez isso? Para evitar o uso excessivo de material, porque se ele fizesse a cabeça aí, ele ia ter que ter mais suporte para poder sustentar. Então ele fez primeiro o corpo, devolveu, depois devolveu a cabeça. E aí ele trouxe uma peça com um acabamento muito fino. Uma peça Provavelmente dessa daí demora aí algo em torno de 15 horas, 20 horas. É por aí, mas é uma impressora convencional, né? É. Isso aí há uma redução do tempo drástica quando você vai para uma impressora industrial, uma impressora profissional. A nossa é isso daí, entre 15 e 20 horas, desse tamanho. Essa aí é a nossa. Essa é a né? nossa, né? Uma das nossas impressoras. Nós temos uma lá também de uma capacidade maior, mas essa impressora é inspirada justamente nessa aqui. Ela é toda a estrutura dela é baseada nessa impressora aqui. E aí eu vou destacar para vocês os componentes. Esse aí é um servomotor, tem um servomotor aí que faz a movimentação dos eixos. Aqui é a câmara de aquecimento, movimento, ficou trocado aqui, o eixo Z, na verdade é no lugar que está o Y. Mas, assim, vocês viram que a mesa, né, a câmara de aquecimento, ela também se move, e aí ela tem um aquecimento para aderência do material. Porque se estiver frio, o material ele vai se soltar, certo? Se estiver quente demais, o material derrete muito e não pega. Exatamente. Você perde sua peça. Aqui embaixo ficam os microcontroladores. Pasmem, é tudo controlado por Arduino. Tudo aí é Arduino. E tudo é programação em C, tudo programação em C. Tá vendo aí, Marcos, a importância da computação, cara, que eu falei ontem, e os moleques não entendem. Não, sem computação nada acontece. Quanto é o valor dessa impressora aí, Daniel? Essa daqui custa 2.300. Já com frete, né? No caso, na região deles lá, acho que deve sair por uns 1.800, 1.900 reais. Desse porte aí? Desse aí, igual. Essa aqui eu comprei 2.300, aqui para João Pessoa. 2.350. Ela é pequenininha, a área de impressão dela é de 220 por 220. Ela tem, cara, mais ou menos a área de impressão caderno aqui, ó, certo? Isso aqui é um caderno normal. Ela tem essa área de impressão aqui, ó. Essa margem até essa outra aqui, ó. Esse tamanho aqui, certo? Entendi. Essa área aqui, ó. Essa aqui, eu não estou passando a mão. A área de impressão dela. Um palmo aqui. E de altura, ela deve ter de impressão o quê, Danilo? 250. Talvez 2 palmos de altura. 250 milímetros. Imprime 25 centímetros. Então, é uma impressora que dá para você brincar com bastante coisa, dá para você produzir bastante coisa interessante. Só um instantinho, Danilo. Vou pegar algumas coisas que eu imprimi para ele ter ideia. Beleza. Enquanto ele volta, o que eu vou falar, ele já sabe. Aí é o bico de extrusão. Nessa parte aqui, é exatamente onde entra o filamento, né? E aí é onde vem o seu material, corre por esse duto, e ele é expurgado por esse bico. E aí esse bico, ele tem diversas configurações. Tem de 0,1 milímetros, tem de 0,2 milímetros, de 0,3 milímetros. É esse bico que vai dar a definição da sua peça. Eu mostrei isso aqui para o pessoal. É o BB-8, que foram 14 horas de impressão, mas aqui são várias peças, né? Inclusive, eu disse até na pessoa da computação, você pode colocar um servomotor para ele ficar mexendo, rodando aqui do lado. Eu até pintei ele. A BB-8 é a minha versão, né? Muito bem.
Isso foi feito tudo nessa impressora. Esse BB-8 é grande. Esse aqui é o busto do Batman Arcano, Asylum. Aqui, por exemplo, é um busto que, conforme eu falei ontem na aula com o Marcos, eu não queria que o busto tivesse peso. Então, o preenchimento dele praticamente ele é sem preenchimento. Aqui foram 20 horas de impressão. 20 horas para fazer o Batman. Agora, olha o grau de perfeição. Você olha a precisão, né? Olha a capa do Batman. Isso aqui eu digo que é para o meu filho, né? Para minha mulher me deixar em paz, né? Homem de Ferro. Certo? Armadura do Homem de Ferro. Aqui eu fiz parte por parte. E depois eu saí colando. Isso aí é resistente, mestre? Oi? Esse material é resistente? Cara, isso aqui é uma peça decorativa. Jogou no chão, ele desmonta. Ele não quebra, ele desmonta. Entendeu? Quanto maior o preenchimento, quanto maior o enfio, mais resistente ele fica. Exatamente. Porém, a peça fica mais cara e demora mais. Exatamente. Marcos vai gostar desse daqui, que é do tempo dele, ó. Esse aqui é o sabre de luz de Luke Skywalker. Do Retorno de Jedi. É da nossa época mesmo. Da nossa época, pronto. Então, ó, como esse eu fiz vários sabres. Então, para vocês terem ideia do que todos os brinquedos que eu não pude ter na minha infância, eu saí fazendo depois que eu fiz as 650 máscaras. Em vez de eu pagar, por exemplo, R$1.000 nessa porra, eu faço isso aqui por 15 contos. Qual o material, mestre? Então, tô perguntando aqui também. Aqui é o PLA, poliácido lático. O ABS, o ABS, Brian, nesse tipo de impressão e neste tipo de impressora que a gente está falando aqui na Ender, ele não dá muito bom. Essa é uma impressora que predominantemente ela é uma impressora que é feita para PLA. Embora que o meu outro amigo, também orientador do Danilo, o professor Rômulo, consiga imprimir bem com ABS, mas aí você tem que ter algumas características diferentes, uma temperatura maior, uma experiência maior de impressão, certo? Mas ela trabalha muito fácil e muito bem com PLA. PLA, depois se alguém tiver interesse em comprar essa impressora específica, é muito simples, porque a gente até pode fazer uma live com vocês, a montagem é relativamente simples, e o próprio setup dela, a gente já tem condição suficiente de até fazer um treinamento virtual com vocês, para a gente passar os principais parâmetros, se vocês quiserem, para que vocês comecem a andar com as próprias pernas. Eu acho que isso é muito importante. O expertise que nós temos hoje, como o Marcos disse, talvez no Brasil ninguém tenha, sem dúvida nenhuma isso. Então, hoje a gente consegue fazer coisas que, sei lá, quem consegue. Tem os nossos próprios brinquedos e a gente também faz as nossas coisas sérias. Então, aí é com vocês, cara. Não é um investimento alto, é uma brincadeira altamente salutar depois que você começa a fazer seus projetos. Não gasta muito. Um filamento de PLA custa R$130. Imprime pra caralho. Você imprime tanta coisa, mas tanta coisa que você, não vai acabar esse filamento nunca. E como eu disse ao pessoal ontem, praticamente todos esses projetos, pessoal, eles já existem prontos. Você só tem que fazer uma adaptação para o que você quer, a qualidade que você quer, escalar se você quer um projeto pequeno ou um projeto grande. Agora, se você já é bom de desenho, como é o caso de Danilo, que é uma fera no CAD, aí você pensa, bom, eu sou uma fera no CAD, aí eu vou começar a fazer os meus projetos para encapsular, como é o caso da gente, as coisas que a gente precisa para os nossos EPIs, e aí sucessivamente. Mas eu super recomendo. Quem tiver um dinheirinho sobrando, eu acho que vale demais investir nesse lance de manufatura aditiva, porque, cara, é o futuro. É o futuro. Você pode construir as suas próprias coisas, cara. É o gênio, gentíssimo. Você imagina uma impressora de alta precisão embarcada no navio e produzindo as peças que é necessárias lá dentro e tal. Isso aí vai. Caramba, é um nível muito. Só o tempo que a gente espera, só o tempo que a gente solicita as peças, pessoal de máquinas, o tempo que a gente faz o levantamento, aí começa a buscar Não existe. Exato, Isaac.
Para você ter ideia, o pessoal, eu disse ontem para o pessoal do Marcos, da aula, o pessoal da indústria aeronáutica, eles não estão mais mandando buscar peça na Boeing, TAM, aquela outra Lagoa. Eles fazem as próprias pequenas peças, parafusinhos, eles fabricam manufatura aditiva, pô. Não faz mais sentido mandar buscar. Aí você imagina assim, aí você cai naquela questão que eu falei, inventário digital. Você pega um navio, uma área do navio, explode ela todinha, escaneia ela toda em 3 dimensões, você não precisa nem desenhar, você escaneia até com... O scanner que custa 10 mil reais, o scanner desse tamanho que custa 15 mil conto. Exatamente. Até mesmo com aquele do Xbox, como é que chama? Isso, o Kinect. O Kinect você consegue escanear. A gente fez isso no laboratório, pô. Sabia e disso, aí você... Como é que é? Você cria... A gente fez um scanner com o Kinect de um videogame lá no laboratório, pô. A gente escaneia com o Kinect. É mesmo? E aí você cria a possibilidade de você escanear todas aquelas peças que você tem mais problemas, né, que tem mais recorrência de problemas, e você cria um inventário digital e a partir do momento que aquela peça dá problema, você vai lá na impressora, vai lá no setor de impressão de 3D, manda manufaturar, coloca no local e acabou. E professor, aqui no Rio tem um ex-aluno lá da faculdade e tem um projeto bem bacana também com impressora 3D. Se não me engano, acho que ele ganhou até o prêmio da iniciativa jovem da Shell. Ele tem uma iniciativa chamada Enfio mesmo. E aí, acho que ele construiu impressora 3D, né? Fez a própria impressora 3D dele, com material reciclado. E agora o projeto dele é levar esse conhecimento aqui para as comunidades aqui do Rio de Janeiro. Então, ele também está ajudando a difundir isso daí. Né? O projeto dele é bem bacana também. No Recife tem um cara que fez isso também. A partir de sucata, ele fez a impressora 3D dele. O cara sabia robótica, sabia Arduino, arrumou um monte de sucata no lixão e fez a impressora 3D dele. Porque ele só precisa saber disso mesmo, pô. Eu acho que o custo que ele teve, ele fez, né? Teve um custo mínimo, acho que ele fez por R$500, se não me engano. Né? Saiu, pô, muito em conta. Uma impressora dessa, ela tem os componentes dela alumínio, né? Plástico e um visor e uma fonte de alimentação, né? Um painel de funções e acabou. Não sai por mais do que isso não, Lucas. Tem essa base aí que esquenta, né? Tem essa parte. Aí tem uma resistência ali que esquenta a mesa. A mesa também é de alumínio, né? Esquenta toda a mesa para criar aderência. Então, essa é a estrutura básica da impressora, né? Eu queria mostrar isso para vocês se familiarizarem um pouco com esse tipo de estrutura, né? Com esse tipo de equipamento e reconhecer quando vocês verem. E aqui nós vamos para os softwares de prototipagem, e modelagem de 3 dimensões e fatiamento. Aqui, pessoal, eu trouxe alguns softwares dos quais eu já usei, né? Tem outros, vários, mas para prototipagem, né? O Autodesk Fusion 360, esse tem licença para estudantes, isso é muito importante porque a maioria desses softwares são muito caros. O Autodesk AutoCAD 3D é um pouco mais complexo do que o Fusion. O Fusion você já consegue modelar se você tiver um conhecimento mínimo. O SolidWorks, esse é o bambambam da parada hoje em dia. Ele é o SolidWorks, né? Ele tem uma capacidade imensa de criação de peças industriais e de testes de resistência. Ele já faz os testes de resistência das peças com todos os componentes, né? Você precisar de adicionar na sua peça um parafuso de titânio, ele tem lá na biblioteca, você inclui, ele faz a resistência à tração, cisalhamento, aquele parafuso. Então é muito bacana. Esse CAD eu não tive muita familiaridade e o SketchUp é o mais simples de todos, né? O SketchUp você baixa e já começa a modelar tranquilamente. E o software de fatiamento.
mais Nós fácil é conhecemos o SketchUp. Slice. É o mais fácil. Oi? O mais fácil de mexer É o SketchUp. É o É o SketchUp. SketchUp. É o iniciante. Tá. E ele é gratuito também. Uhum. E aí nós vamos para os de fatiamento. Todos esses aí são grátis, são free. O Slice, que é um dos primeiros softwares de fatiamento. Foi o que eu Depois mostrei vem ontem. Exatamente, o Mostrei Daniel dois mostrou ontem. ontem. Tem o Ultimate Cura, que esse ele é específico para a impressora da marca Ultimate, mas ele também é aberto, ele é free. O XYZ Printing, que ele também é direcionado a uma impressora específica. E o Reality Slicer. Que é o outro Esse que é eu o mostrei ontem. específico, esse é o fatiador específico dessa impressora que eu mostrei. Ele já vem com ela e ele também é free. Todos esses aqui são softwares free. Eu vou mostrar o Ultimaker e o Creality para vocês. E aí chegamos nessa parte aqui que eu acho que é crucial, que é sobre as vantagens e desvantagens. Aqui eu elenquei alguns pontos que eles são um pouco polêmicos, porque há quem defenda que ele é válido e há quem defenda que ele não é válido. O caso da sustentabilidade, certo? É visto como uma vantagem por quê? Porque ele traz a pegada sustentável, né, de preservação do meio ambiente, de produtos biodegradáveis, reciclados e tudo mais. Mas há algumas pessoas que defendem a ideia de que são produtos frágeis, são produtos que não oferecem uma certa resistência mecânica. Sendo que isso é uma inverdade, porque isso tudo depende da sua configuração de impressão. E além dessa configuração de impressão, tem a questão do material que você está usando, né? A origem do material. Hoje tem materiais excelentes no mercado que lhe oferecem peças extremamente bem acabadas com uma resistência incrível. Baixa escala de produção. É defendido por alguns autores porque por conta do seu tempo de produção. Às vezes uma peça, como o Daniel estava falando, demora 15 horas, 20 horas, mas isso é uma escala doméstica, né? Em uma escala industrial, já teve montadoras que fabricam um carro em 22 horas, um protótipo de carro em 22 horas. Aonde você vai conseguir isso, né? É muito difícil. E eu falo desde a prototipagem até a impressão. Então, os caras fizeram um negócio extremamente louco e conseguiram fabricar um carro em 22 horas. O que se diz também a respeito da construção civil. Aonde você consegue construir uma casa com aquele tipo de estrutura em menos de 24 horas? É difícil, né? Então, isso é uma inverdade, baixa escala de produção. É uma baixa escala de produção se você for usar as impressoras domésticas, impressoras de baixa escala, as impressoras que têm baixa capacidade de impressão. E ainda assim, elas adiantam muito seu processo produtivo, porque elas lhe dão a capacidade de você criar o seu primeiro mockup. Antigamente você tinha que fazer o quê? Você criava um modelo em 3 dimensões e aí você mandava para alguém para ele poder fabricar, e a partir daquela fabricação você via se estava de acordo com o que você queria. Se não tivesse, tinha que voltar para retrabalho, levava tempo. Hoje não, você gera o seu modelo, imprime e ali mesmo você já testa. Qualificação. Isso é um ponto positivo. Na minha ótica, é um ponto positivo. Há quem defenda que não, porque algumas pessoas defendem que esse tipo de serviço, que a indústria 4.0, está
acabando com muitos empregos, com as profissões. Isso é uma verdade, pelo menos na minha ótica. Qualificação sempre vai ser algo muito bom. Se você tem um cara qualificado dentro do seu processo produtivo, ele vai lhe entregar um serviço qualificado. Isso é fato. Licença de software. Aí já é uma desvantagem. A licença do SolidWorks, por exemplo, é R$18.000. Aí fica bastante oneroso, né? Mas para uma grande indústria, R$18.000 não é nada. Capacidade de impressão. Isso é um problema. Isso vai de acordo com a sua impressora. Por exemplo, a nossa impressora mesmo, ela tem uma limitação de uma área de... deixa eu ver. Uma área de 40 centímetros quadrados. É uma limitação muito grande, isso é verdade. E até mesmo nas impressoras maiores, elas oferecem essa limitação de capacidade de impressão por conta do tamanho. Mas ainda assim, você consegue fabricar em blocos e depois você unir as peças. Complexidade. Isso é um ponto, parece que não, mas é um ponto positivo. Porque você consegue fabricar peças de alta complexidade. O que antigamente era um problema, porque você não conseguia modelar os materiais que você precisava de acordo com aquelas formas que você queria. Então, a complexidade de modelagem, ela é, na verdade, um ponto positivo, né? Porque ela se refere à complexidade geométrica da peça que você quer confeccionar. Rapidez. Pode ser um problema ou não, assim como eu já falei. Isso depende da sua linha de produção. Você não vai querer fabricar uma peça em larga escala, sendo que ela vai demorar, sendo que a peça demora, por exemplo, esse boneco como o Daniel mostrou, 15 horas. Como é que você vai conseguir produzir 20 bonecos desses sob demanda? Se torna impossível você com uma única impressora. Impossível não é, né? Mas se torna extremamente oneroso. Você vai ficar muito tempo ali, você vai desgastar muito tempo. Tem a questão de consumo de energia, que vai ser altíssimo. E dentre outros fatores, que vai implicar um processo produtivo muito, muito oneroso. Isso porque então, eu tenho a espada ali, a Anduril, a espada de Aragorn, né? O rei de Gondor. Uma semana para imprimir a espada. Pois é. Não vou trazer aqui porque não cabe para mostrar, mas a bicha tem 1,30 m e tanto. Quem vai gostar disso é Simões, viu, Marcos? Depois eu vou mandar para você a foto para você mandar para ele. O Simões vai ovular quando vier a espada. Então, mas aí em contrapartida, você tem a questão do problema lá da Fiat. Os caras conseguiram reduzir o tempo de produção, de projeto e produção no processo de fabricação deles drasticamente, porque eles conseguiram modelar com mais facilidade, eles conseguiram simular e eles conseguiram fabricar em um tempo muito menor. Então, existem vantagens e desvantagens em cada item que você for analisar na parte de manufatura aditiva. E o custo, né? Aí entra diversos fatores. Consumo de energia, tempo, o tempo que o profissional ele utiliza para poder fazer, né, o molde, o modelar lá no programa em 3 dimensões, o custo do homem e máquina, né? Então, isso pode se tornar oneroso, mas em contrapartida você tem dependendo do seu processo produtivo, é compensado de outra forma. Eu elenquei esses aí porque foram os que eu identifiquei com maiores problemas.
E trouxe para vocês porque eu vejo aqui claramente um problema multidecisor. Aqui você precisa, isso aqui vai variar de acordo com o decisor. Você pode analisar esse processo vendo do ponto de vista de pesquisa operacional. O que é importante para mim pode não ser importante para você, né? Então, você coloca todos esses critérios e coloca vários decisores e aí você vai ter um resultado que vai lhe dizer o que realmente pode lhe trazer vantagens ou desvantagens. Espera aí, deixa eu pensar. Custo, sustentabilidade, esses são os critérios, né? Exatamente. Custo. E aí, quais seriam as alternativas? As alternativas... A licença de software? Não. As alternativas seriam as impressoras. Exatamente. Ender, XYZ, Prusa, Da Vinci, não sei o quê. É isso aí. Temos um problema, né? Temos um problema. Seria um problema, inclusive, Marcos, inclusive um problema, eu diria, inédito, viu? Não tem pesquisa disso feita. Temos um problema. Quer dizer, esses são os critérios e aí a gente coloca lá os modelos de impressora e assim, a gente vai escolher aquela impressora que vai resolver o que é importante para você. Exatamente. Exatamente. E Danilo teve um outro insight, já que a gente está falando em problemas, que ele ligou para a gente, conversou esses dias, na verdade foi ontem à noite, depois da aula que eu dei lá para o mestrado, e eu achei esse insight particularmente interessante para um mestrado, assim como aquele da cadeia logística, que eu não sei se aquela ali mexeu com a cabeça dos guris. Esse talvez ainda seja mais a praia ainda, e foi o seguinte, eu falei ontem que a gente tinha que buildar, né, o setup, tanto do software, como tinha que buildar o setup do printer, né, da máquina. Imagina, cara, isso tem que ser feito por nós. Se você faz um machine learning para que a máquina faça essa build para você, ela reconheça tudo automaticamente. Não tem isso. E você cria um padrão para que elas façam isso. Cara, isso é foda. Praticamente um aprendizado de máquina para impressora 3D. Exatamente. Ela vai reconhecer a temperatura ambiente, ela vai reconhecer que tipo de material está sendo utilizado. Exatamente. Que tipo de peça vai ser confeccionada. E a partir dali, ela lança toda a build, né? Isso. E começa a impressão. E cada vez mais que ela imprimir, ela vai aprendendo, vai aprendendo, até chegar na excelência. Isso, que é o que seria o nosso Ctrl+P de hoje, da impressora tradicional. A nossa impressora tradicional é isso hoje, Ctrl+P. Entendi. Realmente, o cara que fizer isso vai ficar milionário. Né? Pô, é doido, porra. Exatamente. E aí, vamos lá. O mão na massa, né? E aí, vamos lá. Eu vou descompartilhar, vou dar um stop share aqui, né? Para poder... É só botar new share. Eita, saiu. Vamos lá. Esse problema aí, ele roda bem com o método aí do Miguel. Prometer Sapevo. Porque tem custo, rapidez... Exatamente. Ele tem entrada quantitativa e qualitativa. Exatamente. Vamos rodar. Miguel. Cara, esse negócio, assim, a gente começou a fazer o projeto e você vai ver que depois que fica pronto que a gente consegue mais justificativas legais, né? Você viu no artigo que eu te mandei hoje, que, tipo assim, eu rodei um caso só avaliando o notebook. E, tipo assim, quando você insere, você consegue avaliar qualitativo, cara, mudou o resultado totalmente. E, tipo assim, ficou interessante, você traz aquela questão de você viabiliza imputar subjetividade e deixar ela transparente. Não fica ali por trás, né? Ela fica de forma transparente também e traz valor, né, para análise.
Exatamente, você robustece, né? Porque tem coisas que realmente, assim, ou não é viável, você não vai conseguir ponderar um número ali e avaliar aquilo ali, assim, de forma precisa, né? Quantitativa. Bom, então vamos lá. Esse daqui é a interface do Fusion 360. Aqui, primeiramente, eu tenho alguns projetos que eu fiz. Isso aqui tudo é projeto que eu criei. Então, tem bastante coisa. Eu fiz bastante coisa já. As coisas vão vindo na cabeça e a gente vai fazendo, né? Então, isso daqui é basicamente o suporte do servomotor que movimenta a garra. Vou mostrar só alguns projetos que eu fiz. Depois eu vou mostrar para vocês como é que se modela. Isso aqui foi um trem de pouso que eu criei para um drone, o Phantom 4, para poder acoplar uma câmera adicional aqui de NDVI, para fazer análise de biomassa de planta. Um negócio todo, nada a ver comigo, né? Assim, da área que eu participo. Então, isso aqui eu também projetei junto com o professor Romulo lá e imprimimos na impressora 3D. E aqui, o trem de pouso do Hexacopter, que é embarcado a garra, certo? A garra está aqui embaixo, vocês podem ver, certo? Aquela parte que eu falei para vocês, o servomotor está aqui, ó. A câmera de reconhecimento por imagem, reconhece o objeto e captura ou deixa o objeto no local que você quiser. E aqui é a garra propriamente dita. Essa foi a garra que eu mostrei para vocês em outra oportunidade que a gente teve. Então, esses são alguns projetos que eu fiz. Às vezes, assim, essa estrutura aqui também, né, a gente que fez, como também as hastes do trem de pouso. E agora eu vou mostrar basicamente para vocês como é que é a interface de interação desse software, certo? Aqui você tem as ferramentas, né? As ferramentas que você precisa utilizar, elas estão aqui. E para você criar um primeiro, depois que você faz isso, aí sua curiosidade ativa se vira um vício. Exatamente, você fica drogado. Então, primeiramente você tem que criar um sketch, certo? Um sketch... Mas acho que isso é para qualquer coisa, né, mestre? Para programação também é a mesma coisa. Faz o primeiro programa deu certo, tu não quer parar de fazer, não dorme, não sente fome. Cara, o Arduino o cara consegue botar uma lâmpada para piscar, ferrou. Acabou. Vai automatizar a casa todinha. Vai colocar tudo para acender, batendo palma, subiando. Exato. É desse jeito. Então, assim, você escolhe em qual eixo você quer criar seu primeiro sketch, certo? Geralmente, eu crio ela nesse plano. Você clicou, acabou. As ferramentas aparecem disponíveis aqui para você criar. Primeiramente, você cria um objeto plano. Isso é óbvio, né? Então, eu vou criar aqui para vocês um bloco, né, que tem um retângulo já pré-definido. Ele pergunta, já está pré-selecionado aqui, a área que eu vou querer desenhar. Certo? E aí eu clico e arrasto. Eu só dou um clique. Ele já faz a geometria. Cliquei e pronto. Eu tenho o meu sketch. Pronto aí. Eu quero criar volume. Como é que eu faço? Eu dou stop no sketch. E agora eu vou para as ferramentas de extrusão. Eu clico aqui, ó. Você pode extrusar ou você pode dar um press pull. Tanto faz, as duas ferramentas elas fazem praticamente a mesma coisa. Então eu vou clicar aqui, ele já selecionou a face porque é a única que eu tenho e eu puxo para cima. Criei um bloco em 3 dimensões. Vocês estão vendo que não é nada de um bicho de 7 cabeças, né? Poxa, eu quero adicionar
um cilindro aqui em cima. Clique em Sketch de novo, criar um sketch, porque você vai criar um novo objeto. E clica na face que você quer desenhar. O cilindro ou qualquer outra coisa, certo? Aqui, qualquer uma das faces. Cliquei nessa face, ela está disponível para mim. Eu venho aqui, eu posso desenhar um círculo, um arco, um polígono. Então, ele tem umas ferramentas já pré-definidas que lhe ajudam. Então, posso clicar aqui, definir 2 pontos. Criei meu sketch. Dou um stop. Aí aqui eu posso fazer a extrusão. Ou eu posso fazer o fatiamento. Você pode... Quando ele fica vermelho é porque ele cortou a peça. E aqui você tem um bloco furado. Então você pode ver que não é nada extraordinário, não é uma coisa de outro mundo. Mas você precisa ter um pouco de percepção de coisas em 3 dimensões. Esse é o maior problema das pessoas, para as pessoas conseguirem desenhar em 3 dimensões, é que elas às vezes não conseguem enxergar o problema em 3 dimensões. É um problema muito grande também isso, quem paga a resistência dos materiais, né? Quando vai para 3 dimensões, ferrou. Isso me ajudou muito, porque eu jogava o problema aqui e analisava em 3 dimensões. Então, você tem a ferramenta Fillet, que ela arredonda as bordas. Aqui. Você arredondou. Você já mudou completamente o seu objeto. Em cliques, né? Não tem código, não tem como é no AutoCAD 3D, aquele negócio de você ficar mudando ao CS, que tem que clicar em um canto para poder ir para outro, para o desenho fazer o objeto ir na vertical, na horizontal. Então, eu quis criar esse bloco aqui só para vocês terem uma interação com alguma interface de software de 3 dimensões, né? de modelagem em 3 dimensões. Pronto, eu criei esse bloco e quero imprimir. Como é que eu vou fazer? Ele não está salvo. Eu vou salvar aqui para poder eu conseguir gerar o arquivo STL dele, certo? Qualquer nome aqui. Fecha. Vou salvar e eu venho aqui novamente. Tá salvo. Outra coisa, ele trabalha, é uma ferramenta colaborativa. Ela também armazena em nuvem e você pode trabalhar de onde você quiser. Onde tiver o feed que você colocar o seu login e sua senha, vai aparecer os seus projetos. Isso também é muito interessante. Então, você vem aqui, exportar. Ou se você já tiver uma configuração de impressora, você já vai diretamente em 3D Print. Ele já vai criar o seu modelo STL e já vai abrir na sua impressora. Mas como eu não está configurado porque eu estava usando 3 tipos de impressora, e ele só reconhece um, aí desconfigurou. Então, você vem exportar, e aí aqui você vai escolher o tipo de arquivo. STL File. E vai mandar exportar. Eu não vou fazer isso porque ele demora um pouco. Vocês estão vendo aqui que ele tem um aviso, certo? Aqui, Uhum. Então, para transformar o arquivo na nuvem, ele vai demorar um pouco. Então, eu não vou fazer isso, eu vou pegar um objeto já pronto e vou mostrar para vocês como é que é no Cura, que é o fatiador. Então, o seu objeto em 3 dimensões está criado. Agora, você quer imprimir. Eu quero materializar, né? Cadê? Como é que eu vou para outra tela? New Shade, né? New Share, jovem. Share. Pronto. Aprenda inglês. Share. Calma, doutor. Cadê o Cura? Aqui, Make Cura. Essa é a interface do fatiador.
O cara olha assim, que porra é essa? O que é que eu vou fazer com isso? Mais simples ainda, você vem na sua pastinha, escolhe seu projeto. Deixa eu ver aqui algum projeto que eu tenho aqui já pronto. Aqui. Esse suporte para notebook, certo? Eu seleciono o arquivo vocês podem ver que ele já está formatado para poder ser reconhecido no software. E você vai escolher os arquivos que você quer imprimir e manda abrir. Ele já posiciona todos aí. Certo? Esse aqui é um suporte para notebook que eu baixei da internet. É uma parte dele, né? Eles são duas partes dessa. Você encaixa ele aí, né? E aí pronto, tá aqui o seu objeto. Único e simplesmente você vai fazer o seguinte. Essas configurações aqui são as configurações que definem todos os parâmetros do seu objeto, certo? Essa primeira opção aqui é a altura da camada. Você vai criar a camada em 0,12, 0,16, 0,2, 0,28 até 0,32. Isso daqui define o quão vai ser a acurácia da sua peça, o quão ela vai ter uma definição. Quanto maior, logicamente, maior será a camada. E quanto menor, mais fina será a camada e mais acabamento a peça vai ter. Essa parte aqui é a parte de preenchimento interno. É isso aqui que define a resistência da sua peça, certo? Então, quanto maior, mais preenchimento interno essa peça vai ter. Se eu colocar aqui 20, 40%, você vê que até aqui a ilustração mostra que ela vai aumentar. Certo? Eu vou botar aqui em 40%, em 30%. Essas são as opções que o programa lhe dá para que você altere e não cause problema na sua impressão. Isso aqui você só está definindo preenchimento interno e altura de camada. Porque aqui ele já tem o seu material. Você vai escolher o seu material. Essa peça, no caso, eu imprimi em PETG. É um material muito próximo ao ABS, mas que ele tem umas propriedades que você consegue trabalhar com ele em impressora aberta. A impressora não precisa ser encapsulada. E aí pronto. Caso você queira fazer mais alterações, você tem um pouco mais de experiência, você vem em customização e faz as alterações que quer. Eu vou colocar aqui em 0,28 para vocês verem. E aí você vem em slice, fatiar. Ele está fatiando. Após o fatiamento, ele diz que a peça vai ser impressa em 8 horas e 48 minutos. Ela vai usar 123 gramas de filamento e 37,02 metros de filamento. Você salva no cartão de memória e coloca na impressora e a partir dali você começa a imprimir. Ô, Danilo, eu consigo aqui... ficar fazendo essa troca de filamento para trocar cores? Ou não? Tem que começar numa cor e vai direto? Precisa. Isso você pode fazer essas alterações aqui no próprio software também, a hora dela parar e você trocar o filamento. Mas existem impressoras com bicos multi-extrusores, até 3. Então você pode imprimir peça até 3 cores. Então no próprio fatiador, você vai programar em qual momento a impressora vai parar e vai começar a imprimir com a outra cor. Entendeu? É porque a nossa impressora é mais simples, ela tem só um único bico extrusor. E aqui no preview, você consegue ver como que essa peça vai ser impressa. E aí você vê, ó, aquela parte que eu estava comentando do preenchimento interno. Vocês estão conseguindo ver aí, ó? Sim. Esse aqui é o preenchimento interno da peça. Isso aqui é o que vai definir a resistência da sua peça. Se eu botar 0, ele não vai ter nada, logicamente a peça vai ficar mais frágil, né? Mas ela também vai utilizar menos
material. Se eu colocar aqui... Danilo, se você altera o tipo de material a ser impresso, ele modifica também a questão de como é apresentada a resistência e tal? Sim, sim. Né, o caso do PLA, ele é um material menos resistente. Uhum. No caso, o ABS, o PETG e alguns outros materiais que saíram novos agora, eles são bem mais resistentes, certo? Então, tem essa questão também. Então, aí depende muito para que você vai usar. Okay? Então, eu diminuí aqui o preenchimento interno para 10%, certo? Então, eu vou pedir para ele fatiar novamente. E vocês vão ver que vai mudar aqui. Tá vendo? Olha o preenchimento interno, como diminuiu. E olha, e diminuiu em 1 hora e 20 minutos a impressão. Porque ele vai ter menos estrutura para construção, para construir. Então, esses parâmetros de configuração vai de acordo com o que você está imprimindo, com o que você quer, para que vai servir aquela peça. E todos esses parâmetros. Esse daqui é o Cura, mas os outros, tanto o Slicer, o Slicer é um pouco mais complexo. Essas configurações você tem que fazer na munheca. Ele não lhe dá assim de uma beijada. Mas o Creality e o Cura, ele já é uma interface bem mais intuitiva, bem mais amigável, né? Principalmente para as pessoas que estão começando. Isso ajuda bastante. Acabou esse daqui, você salva o arquivo, transfere para um cartão de memória, coloca o cartão de memória na impressora e executa a impressão, certo? Aqui, deixa eu ver. Pronto. Essa daqui foi uma peça que... Vocês estão vendo? O que, boy? Estão vendo? Não, tá, ainda aquela peça que você estava mostrando, no Cura. Sim. Então, peraí. Aqui. Pronto. Essa peça, eu imprimi ela a 0,3 de camada. A altura da camada foi em 0,3. Mas a configuração que eu fiz, ela ficou tão boa que nem parece que é uma impressão em 3 dimensões. E as camadas não ficaram muito aparentes. Vocês podem ver. Imprimisse de uma vez? De uma vez só. Ficou boa, viu, velho? Isso ficou sensacional, pô. Essa peça aqui... Danilo, amplia um pouquinho. Vocês estão vendo, pessoal, essas teiazinhas de aranha? Não, menos. Menos. Aí. Vocês estão vendo essas teiazinhas de aranha aí, pessoal? No centro? Sim. Isso aí se chama de retração. É a velocidade de retração que estava baixa. Isso. Aí o que acontece? E aí, R2. Por favor, Danilo, R2. Pronto, para parar. Quando o bico, né, ele está passeando entre um ponto de depósito de material e outro, naturalmente que a extrusão ela para de acontecer. Porque seria burrice se ela continuasse acontecendo, né? Além de desperdiçar material, ia acontecer o quê? Prejudicar a peça. Todo mundo concorda com isso, né? Se ela fosse de um lugar para o outro e continuasse pingando material. Muito bem. Então, a retração é justamente o que aconteceu aí. Ela saiu de um canto para outro. Você pode ver que ela tem uma teiazinha de aranha que vai de um canto a outro. Bem fininha. Por quê? Porque como essa velocidade de retração é o tempo que o polímero ele é depositado e automaticamente ele faz aqui, ó. Não deu tempo suficiente do deslocamento do bico sair de um canto para o outro a tempo dele fazer isso. Então, não foi suficiente a velocidade de retração, a velocidade com que esse polímero que está descendo, ele suba. Então, ele fica com esses pequenos filamentozinhos, mas que não é problema. Depois você chega com Porra, quem tá com música aí, velho? Que viadagem é essa, cara? Deve ser música pop, cara. Ele ia botar dois dedos no cu e rasgar. Aí você pega... Aí você pega aí... Não é pop não, chefe. É Hillsong. Não sei se você conhece. É quem? Hillsong. Bicho, eu sou do metal, cara.
Se não for mais rock clássico, ou jazz, ou... Cara, com os pôster do Queen no fundo e o cara quando tá saindo. Aí você Ô, pega Davi, aí... Ô, Davi, isso aí é aquela musiquinha de aí, sexta-feira à noite, baixinha, né? Tomando um negócio. aí você usa isso daí, pô, pra comer o Lembrando cu, aí, porra, não lembrando- live, cara. Porra, vai se foder. Aí então, aí você chega aí, você faz a limpeza com uma escovinha, ou você faz a limpeza com uma tesourinha. Você pode ver que ela apresenta certas ações. Isso são pequenas imperfeições que justamente ficam naquela fase final do processo, que é o build, né, surface, né, que é a parte de limpeza da peça. E muita gente gosta de depreciar a manufatura aditiva por conta desse tipo de coisa, né, o que chega a ser um completo absurdo, dado o propósito dela, né? Isso não tem nada a ver isso. Ô, Isaac, não leva mal a brincadeira não, tá, cara? Me desculpa aí. Não, é só para descontrair. Tranquilo, Jair. Então, aqui, vocês estão vendo aquela peça lá, que eu coloquei no fatiador, ela sendo impressa. Olha o preenchimento interno dela, aqui, ó, sendo feito. Certo? Essa peça aqui eu imprimi numa qualidade bem menor, porque sou eu que vou usar, então, assim, a estética para mim não importava tanto, importava mais a funcionalidade, certo? E aí, essa é a peça final, totalmente impressa. Então, vocês podem ver que, mas eu não sei, eu não sei construir objeto em 3 dimensões, não tem importância, não tem problema algum. Você vem... Cadê? Eu mandei os status para eles. Mandou, né? Mandei, tá aí no chat. Então, você pode acessar o Thingiverse ou então Minifactory. My Minifactory, né? O My Minifactory mais Pro, o Thingiverse, ele tem mais coisas assim divertidas, né? Mas tem muita coisa boa para se encontrar. Deixa eu ver aqui. Mas dá uma olhadinha aí, Danilo. Compartilha aí a página e mostra para os caras o funcionamento. Eu vou compartilhar agora. Tá aparecendo aí? Você acha de tudo lá. Ó. Ontem eu mostrei para os caras uma arma, né? Os caras, uma machine gun. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo aí para todo mundo a tela? Tá. O site? Inclusive porque a tua internet está unstable. Apareceu aqui. Então, eu não sei imprimir, eu não tenho jeito para modelar e tudo mais. Você vem aqui e pesquisa o que você achar que o que você está precisando. Se tiver, você só vai transferir para o cartão de memória você vai transferir para o fatiador, e do fatiador você transfere para a sua impressora. Não tem segredo algum. Aquele suporte eu achei aqui. Eu simplesmente baixei ele, transferi para o fatiador, fiz o fatiamento, coloquei as configurações que eu queria e mandei para a impressora sem problema algum. Esse aqui é um modelo de máscara para o Covid. Tá aparecendo o do biomaterial, Danilo. Não tá aparecendo o do Thingiverse, não. Droga. Pronto, agora tá, né? Agora tá. Pronto. Então aqui, ó, você vem no site e é um site de compartilhamento de modelos em 3 dimensões e você escolhe, né? Tem um modelo aqui de máscara. Então tá aqui. Esse é um modelo de 3 dimensões, ele vem tudo separado, ó. Ele já mostra ali, ó, número de files 15. Se você olhar, bota ali para baixo. Ó, 15, aí bota mais para baixo. E tem uns que eles dão, inclusive, o jeito que você imprimir. Ele diz, ó, print settings. Se você não souber fazer a build, ele já te diz os parâmetros, ó. Não precisa de suporte, a resolução de impressão, quanto de enfio você precisa, qual é o filamento. Então, tem uns caras que são tão generosos que, inclusive, eles já botam a build completa para você. Depois você passa a fazer a sua build, mas tem caras que são tão bacanas que já botam a build, cara.
Então tem de tudo aqui, cara. Você faz de tudo aqui. De tudo. Você imaginar. Tudo aí, tem tudo aí. Tudo. Só Você não aprende, imaginar. cara, quem não quer. Só não aprende quem não quer. Exatamente. E aqui o My Manufacturing. Esse é fantástico. Inclusive, Danilo, olha tu aí, ó, na tela aí, ó. Cadê, pô? Aí, o viadinho. Mano. Esse desenho foi feito inspirado em você, rapaz. Aqui já tem até uma arma aqui, ó. Pronto. Cadê Han Solo, né? O Blaster. É uma arma de brinquedo, mas não deixa de ser um projeto de arma, né? Tem outras coisas que eu queria mostrar aqui para vocês, interessantes. Então vamos lá. Só para finalizar. Cara, olha isso aqui. A gente está saindo agora de um universo para outro. Extremamente complexo. Biomaterial permite impressão em 3D de estruturas vasculares, né? Ou seja, daqui a pouco você está com uma veia dentro do seu organismo que foi impressa em 3 dimensões. Olha o avanço. Isso é agora, é hoje. Essa notícia foi há 4 meses atrás. Então você vê que as coisas estão acontecendo e se a gente não estiver atento, a gente vai ficar para trás. Tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá. Apareceu aí para vocês? Não, só tá do biomaterial. Tu tem que ir lá em New Share. Aqui, apareceu agora. Ó, olha o impacto disso aí. Taurus adquire impressora de metal 3G e amplia investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Os caras vão começar a fabricar as armas em 3 dimensões, em impressora 3D. Altamente personalizável. É um processo que eles podem imprimir uma arma em pouco tempo e já testar, ver se o projeto ficou ok, se deu tudo certo. Se não, já altera ali, já manda imprimir novamente. Então, a flexibilização do processo é enorme, enorme, né? Então, são algumas notícias impactantes que eu achei interessante trazer para vocês, porque isso não é futuro mais, isso é realidade já. Isso está acontecendo agora, hoje. Não tem mais aquela conversinha, isso vai demorar, isso é coisa de filme. Não, isso é realidade já, né? Então, quanto mais atento a gente tiver, melhor. E uma das principais questões que eu quis trazer também para o grupo, já que o grupo ele é voltado bastante assim para a área de pesquisa operacional, foi a questão, né, do problema que nós temos. É por isso que eu coloquei vantagens e desvantagens em interrogação. Porque o que pode ser importante para você pode não ser para mim, e a gente precisa fazer uma análise mais complexa a respeito, né? Inclusive, dentro de cada critério, cada critério também tem suas variáveis, né? Cada critério também tem suas variáveis. Um problema daí. O custo, por exemplo, inerente ao custo está consumo de energia, o valor, manutenção, né, garantia. Então, tem uma série de coisas aí que a gente pode pegar e analisar e trazer para esse mundo. E aí eu deixo com vocês palavra aberta, se alguém quiser fazer uma consideração. De antemão, eu agradeço ao espaço que o comandante cedeu para que a gente estivesse trazendo esse assunto à tona. Peço desculpas se foi falha alguma coisa. É a primeira vez que eu apresento alguma coisa online
Então, acaba que em algum momento ou outro eu fiquei um pouco nervoso, mas fui contornando. Espero que eu tenha contribuído, porque o sarrafo desse grupo é altíssimo. Então, eu tentei fazer uma apresentação à altura dos colegas que estão presentes. Agradeço bastante e deixo aqui o espaço para que vocês façam as considerações que acharem pertinentes. Foi ótimo. Eu sempre falo, a ideia é sempre trazer... porque assim, cada pessoa acaba indo mais para um lado, né? Então, a ideia é justamente trazer a expertise da pessoa, né? Para gerar sinergia no grupo, né? E eu sei que disparado vocês lá, professor Daniel, você dominam come com farinha esse assunto, né? Então, não tenho dúvida nenhuma, com certeza é um dos grupos assim que mais estudaram o assunto no Brasil. Então, e a gente não. Eu, por exemplo, não conheço. 90% do que você falou eu não conhecia. Alguma coisa eu já estava sabendo porque eu assisti a aula do Daniel ontem, né? Mas esses detalhes técnicos todos eu não sabia, não fazia a menor ideia que era assim que a coisa, né, acontecia. E eu acho que a maioria, o pessoal também não, o Lucas, o Miguel, pelo menos eu não vejo isso lá na grade da faculdade. A gente não tem lá isso, né? Então, inclusive, comandante,